Limonadas é um podcast da Galeria Monumental de Lisboa que procura divulgar o trabalho dos artistas que expõem atualmente nesta galeria e dar a conhecer a sua história de 40 anos no panorama artístico nacional e internacional. Limonadas, podcast coordenado por Caroline Ramos, é um projeto da equipa da Galeria Monumental, gerida pela Cooperativa Monumental do Limão, dirigida por Ana Maria Pereirinha, com direção artística e curadoria de Manuel Sampaio. Limonadas. Em vez de amargar-te, dedica-te à arte. Olá, Carlos. Olá, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo a mais um episódio do Limonadas, o podcast da Galeria Monumental, onde falamos com os artistas sobre as suas obras, os seus processos, as exposições que estão a decorrer neste espaço e no qual também vamos aproveitar para falar um pouco mais sobre os 40 anos da Galeria e a sua história até agora. Hoje estamos aqui principalmente para falar sobre a sua exposição, mas antes de mais gostaríamos de saber um pouco sobre si, quem é e de onde vem. Obrigado pelo convite. Eu vim de muito longe, eu vim dos Açores, porque eu sou dos Açores, de São Miguel, mas saí de lá muito cedo, saí com menos de 20 anos, e depois fiz a vida toda cá em Lisboa, tirei um curso. Quando acabou o curso fui para a África fazer serviço militar e depois quando regressei havia aquela dúvida, fico em Lisboa, vou para os Açores. E depois optei por ficar em Lisboa. Aqui, pois, já há mais possibilidades. A fotografia foi uma coisa que eu comecei a fazer exatamente em África, enquanto lá estive. E depois, quando cá cheguei, continuei a fazer fotografias. Tive a sorte de conhecer o Jean-Pierre Taillade, que veio para Portugal na altura, um francês de Toulouse, ator de teatro, de maneira que, juntamente com a fotografia, comecei também a dedicar-me ao teatro. Inclusivamente, ele depois abriu-me galerias em França, de onde eu estive várias vezes a expor. Inclusivamente, cheguei a ir 2 vezes ao Festival d'Arles e tive conversas com o diretor da altura, que era o Sr. François Abel. Tudo isto acabou por se encadear e eu comecei a fazer da fotografia uma maneira de estar na vida. De maneira que, aliás, atualmente com os telemóveis, embora o Sebastião Salgado diga que fotografia de telemóvel não é fotografia, e acabo por andar sempre a ver aqui e acolá, quando calha faço imagens. Mas pronto, são coisas inconsequentes. É muito mais interessante ter um projeto e desenvolver o projeto, que foi o que aconteceu agora com esta exposição que está aqui na Galeria Monumental. Então, já começou a falar um pouco sobre o seu percurso artístico, mas como é que começou? Houve um momento ou experiência que o inspirou a seguir esta profissão? Eu inicialmente fazia fotografias como normalmente se faz. A pessoa leva uma máquina e vai disparando. E depois, a certa altura, comecei a pensar que realmente tem muito mais interesse ter um projeto, pensar nele, e é o que eu faço atualmente. Eu sempre tive a tendência para contar histórias através das fotografias, e desde sempre. E portanto, eu, antes de começar a ir com a máquina para o exterior, penso no que é que vou fazer. E tenho que encontrar fotografias que estejam de acordo com o texto pré-escolhido. Foi o que aconteceu aqui. E, portanto, havia este livro que me foi exatamente oferecido pelo Jean-Pierre Taillade, chamado Contos Cruéis, de um escritor do século XIX francês, chamado Octave Mirbeau. Entre as várias histórias, eu acabei por escolher uma, pronto, que me sugeria muitas imagens, que era fácil, porque era curta, e o resultado, portanto, está aqui à vista nas 21 fotografias que estão expostas. De que forma é que sente que contribui para o ramo das artes? Qualquer artista nunca está contente com aquilo que faz. E portanto, eu faço isto, mas eu penso que o estímulo vem das pessoas gostarem do que eu faço. E, portanto, se eu faço coisas que as pessoas gostam, é um bom estímulo e, portanto, é de continuar.
Atualmente, a fotografia é uma arte que está ao nível de qualquer outra das artes, não é? E, portanto, o meu fim é cada vez fazer trabalhos mais interessantes. Não sei se são originais, se não são, mas é a minha maneira de ser. E eu faço fotografias primeiro para mim próprio, para o prazer que a coisa me dá, sobretudo o próprio processo, o desenvolvimento do projeto, tudo isto dá muito, muito prazer. E depois o resultado final, as pessoas que veem é que dizem se merece a pena, se não merece a pena, se valeu a pena. Mas eu estou muito contente com esta exposição. Até ao momento, qual foi o momento mais gratificante do seu percurso? Em termos enquanto fotógrafo, Pode ser enquanto fotógrafo ou com outra expressão artística, por exemplo, é do teatro. sim, portanto, eu tive várias experiências no teatro, cá em Portugal e depois em França. Fui à França para aí umas 3 ou 4 vezes. E quer em França, quer cá, há 2 projetos que foram realmente muito, muito importantes, que foi uma peça desenvolvida em Toulouse, a partir de um livro chamado Sefarad, do Molina. E era muito interessante porque se combinou-se não só o texto do Molina, com improvisações que cada um dos atores fez. E foi uma coisa surpreendente, deu um espetáculo lindíssimo. E eu não posso esquecer que fui para Toulouse fazer teatro em francês, portanto, com a preocupação da dicção não ser francesa, não ser correta, mas os próprios franceses acham muita graça aos estrangeiros, pelo menos acharam muita graça, e acabaram por dizer que eu tinha um accent húngaro. E isso fiquei muito, muito honrado de ter um accent húngaro. Dava logo uma projeção fora de comum. Portanto, este projeto em França foi muito interessante. Depois, cá em Portugal, houve uma altura em que nós montamos uma peça tirada do livro do Sándor Márai, que é As Velas Ardem até ao Fim, e acabamos por ir a Ponta Delgada, ao Teatro Micalense, terra onde eu nasci e onde tinha muitos problemas de mostrar as minhas atividades teatrais, e correu muito bem. Estivemos no Teatro Micalense, no dia do teatro, em 2022, e foi muito emocionante. Primeiro porque a peça é emocionante, e depois porque estava toda aquela gente conhecida, e depois era no Teatro Micalense onde eu comecei a ir desde criança, e íamos lá ouvir concertos com os meus pais, e portanto tudo aquilo tinha uma carga, e foi muito emocionante, e correu muito bem. Sobre a exposição Tour de Merula, do Ciel Silencieux, o que o inspirou? Qual foi a sua motivação para criar estas obras? Bem, eu, como lhe disse já há pouco, tenho a mania de contar histórias com fotografias. E quando recebi esse livro e li Le Corneille, achei que era o conto indicado para poder fazer uma exposição. Além disso, o texto francês é belíssimo. O Octave Mirbeau escreve extremamente bem. Todas aquelas imagens e aquelas descrições que ele faz, claro, para mim era difícil porque o conto passa-se algures no norte da França. Eu estava aqui nos arredores de Lisboa. Portanto, toda esta parte acabei por, digamos, resumir. Tenho ali 3 fotografias que são de exterior e tudo o mais acabou por ser feito em casa. Eu tenho sempre a mania de montar cenários em casa, à minha maneira, e depois houve certas frases do texto que eram particularmente, davam lugar logo a imagens, e portanto foi isso que eu tentei encontrar. O contrário também foi ter fotografias, porque a gente acaba por fazer imensas fotografias, e depois ir encontrar bocadinhos do texto que se enquadrassem naquela imagem. Portanto, aí o processo era o contrário. Eu não gosto de fazer exposições com muitas fotografias. 21 para mim é o número exato. Para já o número ímpar, porque eu não gosto de pares. E pronto, foi assim. Eu acho que consigo contar a história em 21 fotografias. Agora fiquei curiosa, porque é que não gosta de pares?
Não sei, porque acho que os pares tendem a fazer casais portanto, a coisa é menos rica. Ok. Não sei se isso é uma justificação plausível, mas acho que os números ímpares dão mais discussão. Há sempre alguém que está de fora Ok. a meter farpas, ou não. Ou servir de vela, Sim, ou isso. dependente. Exatamente. Qual costuma ser a sua rotina? Que técnicas ou materiais prefere usar e porquê? Eu, durante muitos anos, usei sempre uma câmara analógica e pronto, grande parte da minha vida de fotógrafo foi sempre com câmaras analógicas. Mas, recentemente, pronto, o laboratório com quem eu trabalhava fechou, portanto, eu já não tinha um laboratório a que recorrer para fazer o trabalho final e acabei por aderir ao digital. E agora estou habituado ao digital e sou uso do digital. Até a minha máquina analógica, que acabei por oferecê-la ao museu de Ponta Delgada, que tem muitos trabalhos meus e, portanto, achei que o instrumento utilizado também devia estar lá juntamente com as fotografias. Portanto, já nem tem câmara analógica. Quais foram os maiores desafios que teve de enfrentar enquanto preparava esta exposição? Esses desafios influenciaram os resultados que aqui apresenta? Bem, os maiores desafios começaram logo à partida, porque o conto se passa num espaço que não tem nada a ver com o espaço aqui nos arredores de Lisboa, de onde eu costumo passar os fins de semana. E, portanto, o desafio foi até que ponto é que eu posso ilustrar toda aquela parte descritiva. Para ia chegar impossível, até porque eu penso que toda aquela parte descritiva que ocorre numa zona pantanosa, ou pelo menos ao pé do mar, com muita. Num terreno extremamente plano. Tudo isto, quer dizer, eu não encontrava esse tipo de paisagem aqui, nem me interessava estar colado ao texto. Portanto, estar a reproduzir exatamente o que estava escrito. Não. De maneira que acabei por dar largas à imaginação. E, portanto, fotografei o que me apeteceu fotografar. Por acaso, uma das fotografias até se aproxima bem da descrição escrita, que é aquela em que aparece o farol ao fundo. Aí é a zona do Cabo Especial e, portanto, é uma zona muito plana, muito sombria, que é uma das características daquela zona, e tem a sombra esbranquiçada do farol ao fundo, tal e qual como ele escreve no seu conto. Mas, portanto, eu acabei por dar menos importância à introdução, que é a descrição da paisagem, e mais importância à história propriamente dita, quando ele começa a referir-se àquele velhote que vive naquela zona, que é misterioso, que ele pretende conhecer, meter conversa, e tudo o que mais se segue, que eu não vou contar, porque as pessoas devem viver a exposição e descobrir, portanto, o conto por si próprias. Existem artistas, movimentos, livros, filmes ou outras formas de arte que influenciaram estes trabalhos? Quais e porquê? Eu penso que um fotógrafo, quando faz fotografias, que está influenciado por tudo o que viu na sua vida. Portanto, eu penso que se há alguma influência nas minhas fotografias a nível de enquadramentos e de composição, tem muito a ver com pintura, porque eu gosto muito de pintura. E, portanto, é isso. Porque é que um fotógrafo escolhe fotografar uma coisa e não outra? Tem a ver com o seu percurso de vida, com aquilo que o afeta, aquilo que o impressiona, e tudo isto tem a ver com a personalidade de cada um. A pessoa não está assim de repente, ainda por cima com a minha idade eu já vi muita coisa, não é? E também descobri que quanto menos elementos tiver a fotografia, mais forte ela é, porque às vezes excesso de elementos torna a coisa confusa, como é que se costuma dizer? Small is beautiful, ou uma coisa assim parecida. Portanto, quanto menos, mais. Como é que se sente perante a reação do público às suas obras ou trabalhos no geral? Eu fico muito contente quando as pessoas gostam, não é? Isso é evidente.
Eu já tenho, portanto, desde que a exposição abriu, já tenho tido boas impressões. As pessoas têm-me telefonado, e pessoas, sobretudo, que estão habituadas ao meio artístico e que eu parto do princípio que são pessoas exigentes e se gostam daquilo que eu faço, terá algum valor. Mas, claro, ainda estamos no princípio. Eu até gostava que houvesse, que não sei, não tenho lido ultimamente críticos de fotografia, mas gostava que a exposição fosse visitada por críticos, que eles pronunciassem. Não sei se isso é possível. Pode ser que apareçam ao longo do mês, nunca se sabe. Pronto, ainda falta muito tempo. Já alguma vez pensou se o seu trabalho artístico vai sobreviver ao longo do tempo? Uma das preocupações, porque todos os meus rolos analógicos foram para o museu. Eu cedi tudo ao Museu de Ponta Delgada, ao Museu Carlos Machado. Foi precisamente essa preocupação, para que uma vida de fotógrafo esteja ali toda condensada e que não se espalhe, não se disperse. Acho que aquilo tem de estar tudo junto. Eu vou fazer essa exposição, vai ser repetida nos Açores em pequeno formato. E na minha cabeça já está a ideia de oferecer depois as 21 fotografias ao museu para ficar tudo junto. Tenho muitas coisas já lá. E a nível de negativos, de película, atualmente não tenho nada. Eu ofereci tudo para lá. Foi tudo cedido para lá. Exatamente, a preocupação era essa. Para que um dia diga, olha, este fotógrafo não era mau de todo. Ou seja, já está a antecipar Já estou a antecipar. o futuro Eu já estou, da não, sua eu produção. penso que isso deve ter a ver com o meu signo, que eu sou escorpião, e sou escorpião, penso muito na morte, e portanto, tudo isso tem a ver com a morte. Também a minha idade, já é uma idade avançada, não é? Quantos anos tem? Não posso dizer. Ok, está bem. Vamos manter segredo. Quais são os seus objetivos a curto e longo prazo como artista? Eu quero fazer ainda uma exposição, quero preparar ainda um projeto, que é qualquer coisa que tenha. Eu quero fazer fotografias, e não sei explicar muito bem por palavras. Sempre a preto e branco, que eu só gosto de fazer preto e branco, mas queria qualquer coisa que se pudesse dizer, é sublime. E, portanto, o meu próximo projeto, eu vou procurar o sublime. Eu não sei se sou capaz, claro. E nem sei o que é que vai acontecer. Será sempre a preto e branco, haverá sempre luz e sombra, talvez mais sombra do que luz, porque eu sou um bocado sombrio, e portanto, eu sei que tenho que fazer isso. Mas, de momento, ainda estou na ressaca desta exposição. Tenho pressão e tenho que passar algum tempo até que eu me dedique à próxima, cujo tema vai ser esse. Eu agora tive uma encomenda, um aniversário, comemoração dos 400 anos da Diocese de Setúbal. E convidaram-me para fazer também fotografias e o título, ou portanto o lema da exposição, o ponto de partida, era Faça-se luz. Pronto, e eu consegui realmente fazer 2 fotografias para lá. Optei por fazer 2 naturezas mortas, com fruta, é sempre a preto e branco, em que uma está muito sombria e a outra está muito clara. E, portanto, as coisas vão aparecendo, as ideias vão surgindo quando a gente está metidos em qualquer sítio com a câmera na mão, surgem coisas inesperadas. Vamos a ver. Existem projetos futuros que gostaria de partilhar além da busca pelo sublime? Eu agora como eu não lhe disse ainda, mas tenho um grupo de teatro chamado 3+1 e, portanto, neste momento estamos a iniciar um novo trabalho, um novo projeto, cujo ponto de partida é as cartas portuguesas da Soror Mariana. Eu acho que as fotografias acabam por ter influência do teatro. O teatro se tem influência da fotografia, não sei, mas isso é que nas minhas... Aliás, é dito pelo Manuel Falcão na crítica que ele faz ao trabalho. Ele refere que a minha vida no teatro acaba por se refletir
na fotografia, na encenação, na escolha, nos enquadramentos, tudo isso. Portanto, acaba por haver influências. Há algum conselho que queira dar a artistas a começar as suas carreiras? O conselho que eu dou é que cada um deve procurar o seu caminho, fazer o que lhe apetece e não ir em modas, porque se a pessoa vai em modas é capaz de repetir o que já está feito. Portanto, eu acho que o mais interessante na fotografia é a originalidade, é a pessoa não se deixar levar por aquilo que vê, mas escolher o que é que o impressiona, o que é que o emociona e a partir daí fazer fotografias. Não sei se sou perceptível aquilo que eu digo, mas a ideia é essa, é que acho que o mais importante é ser original e digamos, trabalhar com... Isto é capaz de ser uma coisa um bocado vulgar. Trabalhar com o coração, trabalhar com o sentimento, trabalhar com a emoção. Isso é que sai qualquer coisa de real, de sentido, de autêntico, de verdadeiro. O que é que eu posso dizer mais? E o que é isso de ser original? Pois é isso, quer dizer, cada pessoa é um mundo, cada pessoa tem o seu mundo, tem as suas idiosincrasias. E, portanto, ser original é ser coerente consigo próprio. Embora, quer dizer, ser original é difícil atualmente, que a pessoa sofre influências de fora. Mas é aquela coisa, é baralhar, voltar a dar e sai qualquer coisa que não é uma repetição, qualquer coisa que é nova. Não se pode ignorar o que já se viu ou o que já se sentiu, portanto, eu penso para mim é isso. Estamos agora na reta final do Sim. episódio. Está a ser uma conversa muito, muito dinâmica, Sim. muito rápida, direta ao ponto. Há algo mais que gostasse de partilhar connosco? Algo que lhe venha à cabeça? Gosto muito desta galeria porque tem qualquer coisa de autêntico e digamos que dá, como é que se diz? Uma pedrada no charco. Há qualquer coisa de inovador, arriscam neste sítio, arriscam-se coisas novas. E eu gosto disso. A nível de pintura, passam por aqui tantas pessoas, mas é sempre qualquer coisa que sai fora do baralho. Isto em comparação com outras galerias que cheiram a bolor. Com tudo o que já conheceu nesta vida. Sim, há outras galerias que é quase um ramo-ramo, nunca há nada de novidade. E aqui eu acho que essa galeria está ligada à novidade. Há novidades a toda a hora. Por isso é que eu gosto de cá vir. Muito bom saber, muito bom saber. Como podem as pessoas acompanhar o seu trabalho? Tenho um site. Qual é o site? www.carlosmedeiros.com, de onde está um resumo de muitos projetos do que eu tenho feito, muitas fotografias. Eu penso que é aí que está condensado as coisas que eu já fiz. Não é de redes sociais nem nada assim? Fica tudo no site? Não sou muito de redes sociais, eu não estou à espera de gostos de ninguém. Não, é no site. Se alguém estiver interessado, pode lá ir. Portanto, penso que tínhamos chegado ao fim. Muito obrigada pela sua participação e sucesso no seu percurso. Muito obrigado. E ficamos à espera da peça do 3+1. Sim. Onde é que vai acontecer? Eu direi mais tarde. Para não estragar a surpresa. É uma coisa, embora o tema seja conhecido, eu penso que também vai ser muito original. Obrigada, Carlos. Aos que nos estão a ouvir, agradecemos a vossa companhia e contamos convosco no próximo episódio de Limonadas. Muito bem. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e foi um gosto estar aqui. Obrigada a nós. Meu Deus.